chegou o momento muito importante, se não o mais importante do nosso culto, que é ouvirmos a palavra do nosso Deus. E eu quero apresentar o pregador dessa noite, o nosso querido pastor Alberto Pessoa, pastor da Igreja Presbiteriana de Jaciara, no Mato Grosso. Ele não está presente aqui, né, mas ele gravou a mensagem, né, e que está sendo introduzido nesse momento, né, e o nosso querido, amado pastor, né, amigo do pastor João Geraldo, né, e a convite do pastor João Geraldo, estará conosco ministrando a palavra do nosso Deus nessa noite. Então eu quero dar as boas-vindas ao pastor Alberto Pessoa, que o Senhor o abençoe e que nós sejamos edificados com essa palavra nessa noite. A palavra está com o senhor, pastor. Olá, irmãos, aqui estamos agora para um segundo momento, onde nós estaremos refletindo sobre a igreja não será barrada. Falamos no primeiro momento, sobre a perseguição na igreja, uma realidade hoje e que pode acontecer no nosso tempo também, mas eu quero te dizer que a igreja não será barrada. A igreja continuará a crescer, apesar de todas as barreiras. E aí, para nós refletirmos, o texto que eu separei é 2 Coríntios 4, versos de 8 a 9. 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Dizem assim os versos: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oremos. Senhor, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, e te pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor se volte para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um grupo extremista hindu na Índia, ele diz o seguinte: iremos apagar o cristianismo da Índia até 2021. Iremos apagar, em outras palavras, acabar com o cristianismo na Índia até 2021. Esses são alvos de grupos extremistas, seja ele hinduísta ou muçulmano, ou até mesmo comunista, de pessoas, de grupos, de ideologias que querem sim exterminar com os cristãos. Isso já aconteceu na época da igreja primitiva, onde muitos irmãos morreram, onde muitos cristãos morreram. E é comum a discriminação a cristãos. O cristão, ele é muitas das vezes, nesse caso, humilhado, ele é muitas vezes preso, morto por causa da sua fé. E muitos humilhados até mesmo em praça pública. Em muitos países, meus irmãos, é proibida a evangelização através de campanhas e a importação de leitura, a entrada de literatura nestes países. Os cristãos vivem diariamente sob constante vigilância. Em alguns lugares, até o lixo da casa é vasculhado para encontrar uma prova que venha incriminar o cristão. Muitos países não permitem realizar as reuniões em templos. Os cultos são em lares e, por razões de segurança, os grupos dividem-se assim
que podem atingir um certo número grande, né, de pessoas dentro de uma casa. Para não chamar a atenção, eles então se dividem e aí vão para outras casas. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus tem abençoado e a sua igreja tem crescido. Um exemplo disso, no mundo muçulmano, muitos têm tido sonhos. Ore para que muçulmanos tenham sonhos. Ore para que hindus e budistas tenham sonhos. E que nesses sonhos o Espírito Santo de Deus toque nos corações. Muitos têm sonhos onde Deus se revela dizendo, Jesus aparece e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos muçulmanos têm se convertido. A igreja tem sido impedida de se congregar muitas vezes, mas a igreja está lá, está presente. Muitos têm pregado, muitos têm anunciado, muitos irmãos oram e intercedem e pagam um preço muito grande nestes lugares para louvor da glória de Deus. E essa igreja, esses irmãos, precisam de oração, de intercessão, de apoio espiritual, de apoio financeiro, para que Deus seja glorificado na vida deles. Em alguns países, as pessoas são levadas para a praça pública e são açoitadas em praça pública por terem negado a fé muçulmana, por exemplo, e agora é cristão. Então, pela lei do país, ele é açoitado, ele é surrado muitas vezes em plena praça pública. As maiores necessidades, meus irmãos, são a liderança treinada e a Bíblia traduzida no idioma desses irmãos. Ore por isso, ore por a liderança local desses países serem treinadas e a Bíblia traduzida para que eles possam se alimentar da palavra em nome de Jesus. Os problemas da igreja perseguida. Primeiro, falta de liderança treinada, né? Muitos começam seus ministérios, tão logo se converte, novinho ali na conversão, começam o seu ministério ao Senhor. E ali glorificam o Senhor sem nenhum treinamento. Participam de cursos e treinamentos rápidos em países vizinhos, voltam para os seus países e ali então vivem a vida glorificando a Deus, pregando o Evangelho. Esse, aliás, é um motivo, essa é uma causa na qual eu e você precisamos interceder. Mas a igreja não tem diminuído, não tem desanimado. A igreja tem pregado o Evangelho, líderes têm sido levantados e anunciam a palavra de Deus. Um outro problema da igreja perseguida quase não há literatura cristã disponível. Esse número de literatura que nós encontramos aqui, de livros, de dicionários, de livros teológicos, lá eles não têm traduzidos para a sua língua. E quando tem, não entra no país. E quando descoberto, eles são presos. Então oremos por isso, oremos. É uma igreja que está em atuação, é uma igreja que mesmo perseguida, ela continua caminhando, mas é uma igreja que tem muitas limitações, meus irmãos. Devido às restrições dos governos, é quase impossível importar literatura para este lugar. Um outro problema da igreja perseguida no mundo hoje é a comunicação. A comunicação é difícil, muito difícil, devido às restrições do governo, o governo pôr limites,
o governo não permitir, a única alternativa, muitas vezes, é reunir-se pessoalmente e secretamente, em montanhas, em cavernas, em casas distantes, e aí então os cristãos evitam até mesmo contatos, telefonemas, tudo isso, né? Tudo bem sigiloso, tudo secretamente, porque até os telefones são grampeados. Mas a igreja continua. Ela começa, ela surge, pessoas se convertem, mas elas são treinadas e são imediatamente lançadas para a obra na seara do Senhor para pregar o Evangelho. E nós podemos nos envolver com isto, tomar conhecimento. O site da missão Portas Abertas traz muitas informações. O site de uma outra missão, A Voz dos Mártires, traz muito material também, coisas importantes para que você tome conhecimento e, ao mesmo tempo, interceda, se envolva, faça parte desta obra, em nome de Jesus, para glorificar a Jesus Cristo. Em Gálatas 6, se não me falha a memória, versículo 10 me vem à mente, nós encontramos: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas principalmente aos da família da fé. Se eu e você temos oportunidade, é o que Gálatas nos ensina, nós precisamos fazer o bem a todos, principalmente, meus irmãos, aos da família da fé. A Bíblia nos ensina que devemos ajudar a todas as pessoas, especialmente aqueles que são nossos irmãos. Aqueles que são nossos irmãos. A expressão a família da fé indica que somos todos uma família, a família de Deus Pai, de Deus o Criador, de Deus o Eterno, de Deus o Senhor da igreja. E isso é um privilégio e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. A igreja não vai ser barrada, não será barrada, mas nós precisamos entender que nós temos responsabilidade, sim, e que nós devemos viver o Evangelho, pegar o Evangelho, ajudar nossos irmãos, ajudar o crescimento da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos a respeito da primeira perseguição organizada contra os cristãos. E naquela época ali, irmãos, muitas pessoas morreram. Em Atos 6, versos de 8 a 15, nós encontramos ali a prisão de Estevão. Em Atos 7, versos 54 até 60, nós encontramos ali a morte de Estevão. Em Atos 8, versos de 1 a 3, nós encontramos que Saulo, persegue a igreja. Saulo se esforçava para acabar com a igreja. E vocês sabem da história, um aspecto dramático e a aprovação de Saulo a tudo o que aconteceu ali, o objetivo era acabar com a igreja, esforçando-se ele, naquela época, para acabar com a igreja. Os cristãos daquela época estavam cheios do Espírito Santo, que lhes mostravam que eram filhos amados e cuidados por Deus,
e que poderiam se dedicar a ser testemunhas. Romanos 8,16 nós encontramos isto, Atos 1,8 e Atos 4, 27 a 30. Os sofrimentos desses cristãos agora são vistos como sinal de que estavam seguindo a seu amado Mestre, Jesus Cristo. E em Atos 5, versos 40 a 42, nós podemos observar isso. Nós valorizamos tanto o confronto, que é difícil de nós imaginarmos, nós na mesma situação, nós valorizamos essa igreja que foi perseguida e precisamos ter o foco no testemunho que eles pagaram, meus irmãos. Tirarmos o foco dessa igreja que muitas vezes busca um Deus útil, busca um Deus salutar para si próprio. Nós temos que tomar cuidado com isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem onde Deus vai te abençoar sim, onde Deus vai te agraciar sim, mas não é uma mensagem para benefício próprio. É uma mensagem que glorifica o nome de Jesus Cristo. E a sua vida é uma vida que deve glorificar a Jesus Cristo, independente do que você venha passar, independente do que você venha viver. Atos 5, versos 40 e 41 dizem assim: chamaram os apóstolos e os chicotearam. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus Cristo. Impressiona, irmãos. Eu não sei para você, mas para mim impressiona, empolga, abala a minha fé, me faz repensar a minha fé, porque esses homens pagaram um preço altíssimo, altíssimo. A perseguição, ela é muitas das vezes vivida em países que, em muitas situações, não estão vivendo esse evangelho útil, esse evangelho favorável a si próprio, e não um evangelho que glorifique a Deus. Seitas e falsos evangelhos têm surgido no nosso dia a dia, e nós temos que tomar cuidado. Que evangelho nós estamos pregando? Que evangelho nós estamos vivendo? O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um evangelho no qual eu e você devemos glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus. Em Atos 9, versos de 1 a 19, a gente observa a conversão de Paulo. Saulo está a caminho de uma grande investida contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a caminho de Damasco, com o objetivo de prender os cristãos a algumas coisas, um ato que ele já vinha fazendo regularmente. Saulo, então, é abordado por Deus, é abordado por Cristo, e lá pelas tantas, versículo 4, a gente observa que Jesus Cristo o aborda assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, então, cai ali. A conversão de Saulo acontece na estrada de Damasco, comprovada ali naquele momento a intervenção de Deus, que independente da perseguição, independente do perseguidor, Deus estende as suas mãos e Deus abençoa e Deus realiza os seus propósitos, como
tinha propósitos e teve propósitos na vida de Saulo. E aí Saulo, então, vem ser um grande pregador da palavra de Deus. Um homem usado por Deus. Um homem separado por Deus. De perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. De perseguidor, ele passa agora a ser um anunciador do Evangelho. Por isso, a igreja não será barrada. Deus tem seus propósitos. Deus tem os seus objetivos. E o nome do Senhor será glorificado através da igreja, através da minha vida, através da tua vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. O severo executor da lei, Saulo, agora enxergava a justiça de Deus. Agora teve um encontro com Jesus Cristo e, uma vez arrependido, foi justificado, foi transformado pela graça de Deus e agora vive depois desse momento para a glória de Deus, glorificando o nome de Deus. Atos 9, versos 1, 2, 13, 21 e 26, nós encontramos isso. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, independente do que venha a passar, ela não será barrada de anunciar, de pregar, divulgar as boas novas do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione e que Deus cumpra em nós o seu querer, o seu realizar, para louvor da glória do Senhor. Eu quero orar por você, para a glória de Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Senhor, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, que o Senhor possa realizar a sua obra poderosa, majestosa, grandiosa na vida de cada um, Senhor, como o Senhor vem realizando na minha vida. Independente dos nossos erros, independente das nossas atitudes, o Senhor tem sido misericordioso e o Senhor tem abençoado as nossas vidas e transformado as nossas vidas para que vivamos intensamente para o Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Espero que Deus possa direcionar a sua vida e que você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. Que a congregação, que a igreja, que a comunidade presbiteriana do Cruzeiro venha a ser um instrumento poderoso de salvação, levando as boas novas, levando e anunciando a alegria da salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, esteja com toda a comunidade, com toda a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, para serem testemunhas fiéis do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.